O último treino antes do embarque para os Estados Unidos. Claro que a torcida vai fazer aquela festa, o tradicional Aeroflá. Vamos ver. Nem mesmo o frio atrapalhou os últimos momentos do Flamengo no Rio de Janeiro. Momentos antes do embarque para os Estados Unidos. O rubro-negro ainda terá mais uma atividade hoje, às 5 horas da tarde, no Ninho do Urubu, antes de seguir viagem para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, junto com os jogadores que estavam com a seleção brasileira. A recepção no aeroporto do Galeão promete ser calorosa, com o Aeroflá previsto a partir das 6h30 da noite para recepcionar o elenco. Enquanto isso, o Fla teve a boa notícia envolvendo sua principal contratação. Jorginho teve seu nome publicado no BID e está liberado para entrar em campo. A delegação do Flamengo chega a Atlantic City na manhã de quinta e já realiza treino na Universidade de Stockton na parte da tarde. O clima de Mundial já começou e o time de Felipe Luiz promete empenho na principal competição do ano. Pedrosa estava perguntando, eu acho que eu tenho a resposta ali, está escrito ali, ó, o Flamengo segurou a viagem para aguardar os jogadores que estavam à disposição de suas seleções. E agora com o elenco completo, o time parte hoje às 11 horas da noite, né? Isso. Perfeito, é isso. E eu estarei lá fazendo reportagem. Vocês conferem amanhã aqui como foi, eu vou para lá depois. E daí eu vou entrar ao vivo também no Tá Na Hora Rio. Fica aqui no SBT que você vai ficar por dentro de tudo. E com o Gerson, É isso que com o Gerson. A pergunta que eu fiz, eu acho que a torcida do Flamengo inteiro quer saber. Claro. E o Gerson? E o Gerson? O Gerson viaja E normal, aí dá tempo, todo mundo volta, se encontra e vai, não é Ó, isso? Pedrosa, inclusive até trazer um negócio aqui hoje, pela manhã, 6h30 da manhã, eu na praia, eu até pensei, falei, gente, o Gerson vai trocar isso pela Rússia? Não faz o menor sentido, Tá maluco, rapaz? Pô, mas tudo bem. Eu juro que eu pensei nisso, Verdade. Pedrosa. Eu falei assim, meu Deus, eu filmando assim, falei, o Gerson vai trocar isso. Rússia, Pela Rússia. frio Tudo bem. danado. E olha que o tempo aqui não tá nem firme. Mas ainda assim é melhor que na Rússia. o frio daqui é o calor de lá, Meu pô. calor, eu não entendo. Mas tudo bem, com o Gerson no avião, o Flamengo vai embarcar logo mais. Não só o Gerson, os demais jogadores. Arrascaeta, toda a turma que Varela, tava fora, exatamente. Danilo, Alexandre. É isso aí, exatamente. A turma grande. Wesley, exatamente, todo mundo. Ô Vene, e o pessoal que estava no departamento médico, quem está saindo, o caso do Alexandre e do De La Cruz, quem desses aí já está mais próximo para voltar? Na verdade, o Gonzalo Plata e o De La Cruz. O Plata. São esses dois jogadores que estão, teoricamente, no departamento médico O do Plata Flamengo. que teve toda a confusão lá Exatamente, com a toda seleção do confusão. Equador, chegou a viajar, retornou, não entrou em campo. Eu acho que não entrou em campo muito mais por conta da postura do Flamengo, a gente já debateu isso aqui. Mas, enfim, o Plata está muito mais próximo de voltar a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz do que o De La Cruz. Arrisco a dizer que o De La Cruz nem tem confirmada a presença dele na estreia. Segunda-feira, né? Que a gente até conferiu agora. Aí o Plata deve jogar na segunda-feira? O Plata deve tem ficar à chance. disposição, Deve sim, ficar à porque ele já está disposição. fazendo trabalhos no gramado. Então, o próximo passo é você treinar com os demais jogadores. O De La Cruz, pelo menos até ontem, nem no gramado tinha ido ainda. Estava fazendo trabalhos na academia. Ou seja, está mais distante de voltar. Então, por isso que arrisco a dizer que ele não tem presença confirmada na estreia na Copa do Mundo de Clubes. E foi uma lesão bem mais grave também. Uma de quantas? Você poderia fazer esse levantamento, hein? Quantas lesões o De La Cruz teve desde que chegou no Flamengo? É uma boa pauta pra gente, de verdade. Boa, né? Quantas lesões o De La Cruz uma teve atrás desde da quando outra, chegou ao o De La Flamengo, Cruz, né? e quantos jogos ele perdeu por conta disso. Inclusive, a gente até já debateu isso aqui, que pra gente é questão de tempo o Jorginho se tornar titular por conta disso. Não por conta do futebol que o De La Cruz apresenta, mas por conta do número de jogos que ele deixa de entrar em campo por conta desses problemas físicos. E são vários problemas físicos. E é um jogador que já veio para o Flamengo com isso. Quando o Flamengo contratou na ocasião, todo mundo sabia. A questão é você saber manusear melhor e gerenciar melhor essa saúde do De La Cruz. Você escolher determinados jogos. Não adianta você botar numa sequência de jogos que uma hora o De La Cruz vai sentir. Ô Pedrosa, quando eu fui lá pra Argentina, né, o pessoal adora o De La Cruz lá, a galera do River Plate, eles não entendem meio que o Flamengo não aproveita bem o De La Cruz, ele joga recuado, ele é um coadjuvante, e lá no River Plate ele era o grande ídolo, jogava mais avançado.
ele ainda não foi aquele jogador que a gente via no River Plate aqui no Flamengo, né? Eu acho que o problema não é o Flamengo. O problema, para mim, é o próprio De La Cruz, que não consegue, por tudo que a gente comentou aqui agora, ter uma regularidade física. Se ele tivesse uma regularidade física, o De La Cruz já fez ótimas partidas com a camisa do Flamengo. Ele já fez jogos que a gente fala, cara, esse cara joga muita bola, intensidade, lá no começo roubada também, de bola. né? Porque depois ele não chega teve muito, sequência, né? Chega muito bem à frente, ele consegue ser o cara, o box-to-box mesmo, aquele cara que busca a bola lá atrás e arrasta. Sendo que assim, esse jogador é meio imaginário, porque ele pouco participa. E quando a gente vê o Jorginho chegando, se o Jorginho mantiver o nível de atuação do Jorginho, cara, vai ser questão de tempo, porque o Jorginho joga muita bola. Muita. Nós brasileiros, a gente tem que não acompanha o futebol internacional, a gente só começa a valorizar o jogador quando ele tá aqui no Brasil. Porque ele veste a camisa e o pessoal, cara, como é que esse cara joga tanta bola? Sendo que ele sempre jogou bola. Sim. O Jorginho sempre foi um excelente jogador. Itália, agora as pessoas vão começar a entender o nível do jogador que é o Jorginho. Então assim, o De La Cruz, pra mim, na minha visão, é muito mais físico. O problema dele é físico. O De La Cruz não joga 15 jogos seguidos. Pode até pegar esse levantamento. O De La Cruz, 2 anos de Flamengo? 2 anos. Vai fazer 2 anos. Ele jogou 10 jogos seguidos? Talvez só no início. O melhor momento do De La Cruz, não. você vai lembrar também, Pedro, foi o primeiro semestre da temporada passada com o Tite. Que no Campeonato Carioca a gente falava que ele era o melhor jogador em campo. Sim, inclusive a torcida do Flamengo brincava. O De La Cruz está carregando vários animais. Lembra disso? Ninguém nunca carregou tanta gente assim, porque o De La Cruz estava jogando muita bola. Foi a fase boa dele, começo do ano passado. Mas aí por quê? Ele entrou numa sequência de jogos intensos. Aí o segundo semestre dele da temporada passada foi ruim. Eu acho que foi na Copa América, se não estou enganado. Também, ele teve um problema e quando ele voltou... foi muito utilizado no Campeonato a Carioca. E aí no segundo semestre, quando era para ser utilizado, ele acabou... E lá se joga menos e as viagens são mais curtas. Ele não estava tão habituado. O outro cara que a gente pode ficar ligado e pode, por causa da maratona de jogos, é o caso do Alexandro, que também tem jogado bastante... A gente tem esse dado, quantos jogos ele jogou nesse mês, porque juntou Flamengo, Seleção Brasileira, titular aqui, esses 2 jogos agora. Ontem eu fiz esse levantamento e foi exatamente 30 dias. Do dia 10 de maio ao dia 10 de junho, que no caso foi ontem, ele entrou em campo 8 vezes. E as 8 vezes como titular, ficando praticamente 90 minutos em campo em todas. 8 jogos como titular em um mês. Em um mês, exatamente 30 dias. Esse cara não vai estourar também, né? Ele tem 34 anos, jogador de, teoricamente, idade avançada, mas aí que tá. Ele não é um jogador que tem um histórico de lesão. Você tem que manusear, óbvio, gerenciar, claro, mas ele não tem histórico de lesão. Eu acho que o Alexandre, ele tá conseguindo chegar à melhor forma física dele desde quando ele chegou ao Flamengo. Porque você jogar 8 jogos seguidos... Mais de 700 minutos. Em 30 dias. E ficando 6 jogos o tempo todo em campo. Ele só foi substituído 2 vezes nos minutos finais. Então, assim, de certa forma, ele mostra para aqueles que tinham dúvidas de como seria o Alexandre, olha, eu tô apto, eu tô bem, eu aguento a maratona. O cara tá justificando o salário. Joga muito. Tá jogando bem. Foi até 8... discreto ontem, mas os últimos jogos do Flamengo ele foi bem. Eu acho que o discreto dele é um bom jogo de muita gente. Ele quase não erra, não é muito regular. Ontem deu uma vacilada ou outra. Mas ele quase entregou, mas o jogo dele de forma geral. Quase deu uma entregada, um vacilo ou outro, mas ele é muito regular, muito seguro, né? Faz uma combinação boa ali com o Wanderson. Outro detalhe, fala-se de uma proposta de 29 milhões, que teria sido feita no começo do ano. O que eu apurei foi que essa proposta foi de 18 milhões, com bônus que poderiam chegar a 24. Mas existem itens nesses bônus, existiam nessa proposta, itens inatingíveis. Por quê? Era disputar a Champions League, passar da primeira fase, passar da segunda, chegar na final, ser campeão. Eles não jogam a Champions League. E não dá nenhuma perspectiva de que os times da Rússia voltem a jogar esse torneio, porque eles estão em guerra com a Ucrânia. É uma questão diplomática, não é uma questão de futebol, é além do futebol. A Rússia está isolada. Então, o único atrativo que existe lá é dinheiro. E essas cláusulas não seriam jamais atingidas. Tinha a cláusula também de goleadores, né, Mauro? De goleador, ele não é artilheiro. As cláusulas mais factíveis seria ele ser eleito jogador do campeonato, ser campeão russo, seleção do campeonato campeão russo e um dos melhores na posição, uma coisa assim. Tem uns 3 itens assim que dava para... Aí isso daria mais 1,5 milhão de euros. 500, 500, 500. Então, ia 19,500. As outras cláusulas, muito difíceis. Uma de goleador, do time, os 5 maiores artilheiros, goleador do campeonato, e essas que envolvem a Liga dos Campeões, que o clube não pode disputar. Então não tem como passar de fase, você não disputa. Então o número que eu apurei não é esse de 29. E mesmo que fosse 29, teria parcelamento, comissões, talvez ficasse em 26, 25. E os 25, se forem pagos, é à vista, igualzinho o Flamengo pagou o De La Cruz.
Então é importante o torcedor entender o contexto. E também acho que, assim, eu não demonizo o Gerson, acho que ele tem todo o direito de fazer a escolha que ele quiser. Mas as pessoas têm que arcar com as consequências da sua escolha. Até o André escreveu sobre isso. Que é essa questão, você tem uma torcida que te adora, e de repente você se vê no meio dessa situação, né, porque ele nunca contestou o pai. Então parto do raciocínio óbvio de que se o pai fala ele não contesta, é porque ele concorda. Senão ele poderia virar para o professor, o que meu pai fala, não importa, é a opinião dele. Quem resolve sou eu. Eu tenho 28 anos, eu sou um adulto, sou um homem, eu resolvo. Ah não, o pai dele fala, ele fica quieto, sinal de que o pai dele de fato gerencia a carreira dele e fala por ele, de certa forma, como acontece com o pai de Neymar, por exemplo. Né? Então esse é o cenário do Gerson. O torcedor tem que entender toda a situação. O Flamengo acha que é uma baixa, não gostaria de perder o jogador, o Felipe Luiz não gostaria de perder o jogador, mas esse combo é muito difícil de lidar. E eu entendo quem está de saco cheio. Entendo e não entendo quem hoje não compreende isso e criticava o amadorismo, entre aspas, da outra gestão. A permanência de Wesley no Flamengo após o Super Mundial de Clubes está cada vez mais improvável. De acordo com informações do jornalista Antônio Carlos, o jovem lateral direito desperta o interesse de clubes do exterior, especialmente da Europa e da Ásia, e deve receber propostas que o rubro-negro dificilmente conseguirá igualar. Ciente da dificuldade de segurar o atleta, a diretoria já se movimenta nos bastidores para encontrar um substituto à altura. Um nome que voltou ao radar do clube é o de Rodinei. Campeão da Libertadores e do Brasileirão com o Flamengo, o lateral tem forte identificação com o clube e agrada à comissão técnica, especialmente ao técnico Felipe Luiz. Segundo apurou a reportagem, o treinador vê em Rodinei características semelhantes às de Wesley, sobretudo no aspecto ofensivo. Forte fisicamente, veloz e eficiente no apoio ao ataque, o lateral é considerado um nome ideal para manter o padrão de jogo pela direita. Rodinei, atualmente no exterior, vive boa fase e estaria receptivo a uma possível volta ao futebol brasileiro. Internamente, seu nome é tratado com carinho por parte da diretoria, que vê no jogador uma solução segura e de rápida adaptação ao elenco. O histórico positivo com a camisa rubro-negra e o conhecimento do ambiente do clube também pesam a favor de sua possível volta. Com o mercado se aquecendo e a saída de Wesley cada vez mais iminente, o Flamengo deve intensificar as conversas nos próximos dias. A expectativa é de que, caso as tratativas avancem, Rodinei possa ser anunciado ainda durante a próxima janela de transferências. O retorno do lateral, caso concretizado, representaria mais do que um reforço, seria a reaproximação de um velho conhecido que sabe bem o que é vestir o manto sagrado. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostariam do retorno de Rodinei? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!